Deus seja louvado. Que bom tê-lo aqui, que Deus fale ao nosso coração. Vamos para a palavra. Eu quero que os irmãos abram no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Eu quero ser cirúrgico e quero trazer uma reflexão, aquilo que o Espírito de Deus falou hoje ao meu coração. Juízes, capítulo de número 6, verso de número 1. Nós vamos ler até o verso de número 10. Se você puder acompanhar comigo a leitura, Juízes, capítulo de número 6, verso de número 1. Diz o texto: os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza e não deixarem mantimento, ovelhas, bois, nem jumento em Israel. Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para a destruir. Assim, verso de número 6, Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos a minha voz. Pai, eu te louvo pela tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estar diante, ó Deus, da palavra que é viva, como diz o autor de Hebreus, eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, palavra que esmiuça a rocha, palavra espírito e vida. Confiamos em Ti e por isso estamos aqui, debruçados sobre a Tua palavra, assentados aos Seus pés, como Maria em Betânia, na casa de sua irmã e de seu irmão. Que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Senhor, remova toda a objeção, toda a fortaleza de mente, que toda obra do inferno caia por terra, nos dê a palavra de conhecimento, de ciência, fale no íntimo e no profundo do nosso coração, que sejamos edificados nesses minutos em que o Senhor falará conosco. Inspira-nos, Pai, e abra os olhos do nosso espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus, se você pode dizer amém. Queridos, nós acabamos de ler um texto intrigante, né? Porque o início do texto traz algumas informações um tanto quanto assustadoras, se é assim que eu posso dizer, uma vez que o texto apresenta um povo, e esse povo, o texto dá o nome, são os filhos de Israel, ou os filhos de Deus, o povo que Deus havia elegido, separado, confiado a eles a sua palavra, o seu testemunho, a sua lei, o seu mandamento, os seus estatutos. Era o povo que Deus em Abraão havia escolhido e separado para ser esse, o povo que seriam os seus representantes na terra, os seus arautos, os seus mensageiros, aqueles que carregariam de Deus a sua mensagem, os hebreus, ou, como diz o texto, os israelitas, por isso filhos de Israel. Mas perceba que o livro dos Juízes, no capítulo 6, ora o texto que lemos, nos dá informações que nos assustam num primeiro momento, e são informações que deviam nos fazer pensar nesses dias, refletir a respeito de como nós temos vivido diante de Deus, como nós temos nos posicionado diante do nosso Senhor,
porque da mesma forma que Deus escolheu Israel como seu povo, Deus enxertou na videira verdadeira um galho chamado gentil, que tornou-se a igreja do Deus verdadeiro, aquilo que nós somos em Jesus, a igreja do Deus vivo. O Evangelho de João diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Veja, nós somos a igreja do Senhor, e nós recebemos de Deus a função que foi dada num primeiro momento a Israel, a oportunidade de manifestar o amor de Deus, de pregar os estatutos, a lei de Deus, sobretudo aquilo que chamamos de boas novas, o Evangelho, que a síntese dessa mensagem é Cristo crucificado. É o que disse Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, é sabedoria de Deus, e essa responsabilidade foi nos outorgada, foi nos transmitida, uma vez que Israel sucumbiu na missão, e nós podemos cair nos mesmos erros que Israel caiu, nós podemos cometer as mesmas falhas que Israel havia cometido. Paulo, apóstolo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, por 2 vezes ele vai dizer: para a advertência de vocês está sendo escrito isso, e eu estou vos lembrando do que aconteceu com os israelitas no Egito, quando eles endureceram o coração para aquilo que Deus havia comunicado a eles. Percebam, irmãos, que há um paralelo perfeito aqui. Israel é o Israel de Deus, são os filhos de Deus, que são descendentes de Abraão por fé, são da linhagem de Abraão. E nós somos a igreja do Senhor, os gentios, que também nos tornamos filhos de Deus, e temos de Deus a mesma prerrogativa, a mesma responsabilidade que Israel teve, é pregar o Evangelho, é anunciar o Cristo, é viver segundo a vontade de Deus. Paulo, escrevendo também a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, se não salvo engano, no verso 19, ele vai dizer: de sorte que somos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes do Rei, nesse reino chamado terra. Queridos, nós estamos ainda no verso de número 1 do capítulo 6, eu estou falando sobre filiação, eu estou falando sobre a nossa responsabilidade. Israel também tinha uma responsabilidade, Israel também gozava de um privilégio, eles eram os filhos de Deus, os filhos de Israel, e nós também como igreja somos os filhos de Deus, mas nós não podemos esquecer que nós carregamos uma responsabilidade, sobretudo obedecer em todas as coisas ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao nosso Deus. Israel agora vai sucumbir na missão, Israel agora vai pecar contra Deus, eles vão desobedecer as ordens de Deus. E o texto aqui, e disse que é assustador, porque o texto já começa a nos dar algumas pistas daquilo que começa a acontecer com os filhos que estavam em desobediência com Deus. Veja, eles são filhos de Deus, eles são amados por Deus, mas na desobediência deles, Deus vai usar os inimigos como vara de disciplina, como cinta de correção, para trazê-los, esses filhos, ao arrependimento novamente, e trazê-los, esses filhos, novamente ao relacionamento que Deus sonhou desde a criação do mundo, quando criou o homem para consigo relacionar-se. E quando nós olhamos para o Gênesis, nós percebemos que Deus, no final da tarde, ele, na viração do dia, ele se encontrava com com a tua criação, porque Deus fez o homem para com ele relacionar-se. Por isso que nós recebemos de Deus o seu Santo Espírito, porque é na faculdade do Espírito que nós nos comunicamos com Deus. Por isso que Paulo vai dizer que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, o homem carnal, ele não consegue fluir no Espírito, porque é somente pelo Espírito que nós discernimos as coisas espirituais. Voltando ao ponto, queridos, esses
filhos agora estão em desobediência com Deus, eles não se entregam a Deus, eles não vivem da maneira como Deus gostaria que eles vivessem. Veja o verso de número 1, os filhos de Israel, porém, contudo, entretanto, mas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles vão ofender a Deus, eles vão entristecer o coração de Deus, eles vão viver em litígio com a cartilha de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinos de Deus, o padrão de Deus, porque há um padrão de Deus que Ele deseja que eu e você vivamos. Há um padrão estabelecido por Deus, como Ele quer que nós operemos. Deixa eu te fazer entender, tudo que compramos vem consigo algo que nós chamamos de manual de instrução, e aquilo são as descrições daquilo que compramos, dado pelo fabricante, para que nós saibamos manusear de maneira correta aquilo que temos em mãos, porque quem conhece o que te vende é quem fabrica. Então Deus, quando nos criou, Ele não nos deixou sem um manual de instrução, Ele nos deu as escrituras, as suas ordens, as suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos, para que nós soubéssemos transitar em níveis distintos da vida, seja no nível espiritual, como agradar a Deus, como oferecer o verdadeiro culto a Deus, ou seja, em sociedade. Por isso os 10 mandamentos, que os primeiros 4 falam da nossa relação com Deus, e os últimos 6 falam da nossa relação com o homem, se eu não estou aqui enganado. Então, queridos, o sonho de Deus é que nós nos relacionemos com Ele, mas a partir daquilo que Ele pré-estabeleceu, aquilo que Ele determinou, para que nós vivamos em obediência, porque é desejo de Deus, é sonho de Deus, é da vontade de Deus, que os filhos, se é que somos filhos, se não somos bastardos, vivam em obediência, e se entreguem de maneira irrestrita a tudo aquilo que Deus nos pediu. É o que diz Hebreus 3,7, não endureçais o vosso coração, quando o Espírito de Deus com vocês falarem. Nós devemos nos entregar todas as vezes que nós estamos diante dos textos sagrados, diante do Senhor, quando Ele fala conosco, para que vivamos uma vida em obediência e alegremos ao Senhor. Veja, Israel está em litígio com Deus, eles pecam, eles desobedecem a Deus. E agora Deus vai usar os inimigos como vara de disciplina, como cinta de correção, para trazê-los de volta à presença de Deus. E é isso que Deus faz com os filhos que ama. Hebreus 12, verso de número 6. Se nós estamos recebendo de Deus correção, significa que nós somos filhos, porque aqueles que não estão debaixo de correção de Deus, eles são bastardos, eles não são filhos de Deus. E quando nós estamos em litígio com Deus, em desobediência com Deus, ou a Deus, Deus vai intervir, porque Ele quer que nós nos entreguemos a Ele. Escuta isso, que isso é uma frase: quem não se entrega para Deus, Deus o entrega. Eu vou falar devagar para você pegar, e eu vou fundamentar isso num texto bíblico. Quem não se entrega para Deus, Deus o entrega. Romanos capítulo 1, verso de número 24, Deus diz assim, e Deus os entregou na concupiscência dos vossos corações. Concupiscência são desejos descontrolados. Essa é a tradução para essa expressão. Então o texto, se você ler Romanos 1, vai dizer que os homens deixaram de adorar o Criador e começaram a adorar a criatura, começaram a adorar as coisas criadas, e não aquele que as criou. E por isso Deus, depois de muito repreendê-los, agora Deus se cansou dessas pessoas. De Romanos capítulo 1 inclusive fala da prostituição em todos os níveis, como a homossexualidade, e Deus vai dizer na sua palavra, e Deus os entregou à concupiscência dos vossos corações, ou uma disposição mental reprovável,
Porque aqueles que não se entregam para Deus, Deus os entrega. Então você que está me ouvindo hoje, escute, tem recado para alguém aqui. Para de lutar com Deus e se entrega logo. Quem lembra de Lucas capítulo de número 15? A Bíblia diz que havia em uma casa um pai que tinha 2 filhos. E um dos seus filhos, talvez cansado daquele ambiente, não sabendo desfrutar da presença do pai, não tendo consciência daquilo que tinha na presença do pai, porque tem pessoas que desvalorizam o que tem, daquilo que recebem do pai. Ele começa a olhar para fora, e começa a desejar aquilo que tem fora, porque não sabe valorizar o que tem dentro. Alabacandarábia. Começa a olhar o que está fora, porque não sabe valorizar o que está dentro. E diz ao pai: pai, dá a minha parte da herança. E o pai diz: ok, separa a parte da herança e o entrega. Porque como ele não queria entregar-se para o pai o entregou para os seus próprios desejos. Graças a Deus que o término da história é extraordinário no tocante à vida desse filho que se foi embora. Porque houve um tempo que depois que ele estava longe da presença do pai, que ali simboliza Deus, e esse filho jovem é o filho que representa a humanidade, a igreja, uma parte daqueles que um dia estiveram na presença de Deus e decidiram romper com Deus, quebrar a aliança com Deus, se cansaram de ficar na presença do pai, porque alguma coisa os atraiu fora da casa do pai. Aquilo tipifica igreja. E foi. Só que depois de um tempo, a Bíblia diz que ele cai em si, e ele decide voltar, porque o sofrimento em que ele estava vivendo longe da presença do pai, aquilo que ele experimentava depois que o pai o entregou, foi tão terrível, que ele desejou voltar, não por causa da figura do pai, mas por aquilo que o pai poderia oferecer a ele. Porque alguém vai dizer: ele voltou por causa do pai. Não, ele voltou porque ele estava com fome. Ele voltou porque ele sabia que só na casa do pai tem comida. Alabacome naracaia. Quantas vezes você se alimentou no mundo, quantas vezes o diabo te ofereceu manjares, mas nada disso foi suficiente para satisfazer a tua fome de existência. Tem alguém me ouvindo e Deus está falando: volta para minha presença, ela é minha casa, ela é minha presença, que eu te dou comida, que eu te dou água, que eu sacio a tua fome. Alabaracanto cominaragaia. Aleluia. 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 O povo desobedece. Agora Deus vai usar o inimigo, o adversário, como vara de disciplina, como cinta de correção. Durante 7 anos, há período, 7 anos, que Deus estabelece, porque Deus nunca vai tratar com alguém e abandoná-lo no poço. Poço tem tempo, cova tem tempo, prisão tem tempo, luta tem tempo. Na presença de Deus, se você é filho e Ele está tratando com você, descansa, porque quem te prometeu garante. Chegará um tempo que Ele tirará da tua presença os inimigos que estão assolando a tua vida. E Ele só permitiu isso para trabalhar e tratar o coração dos filhos que são seus. Veja, os midianitas ficam por 7 anos, queridos, assolando o povo de Israel, assolando os filhos de Deus. E o motivo que leva esses homens a sofrerem, o texto deixa claro, é a desobediência, é a obstinação de coração. Talvez você está me ouvindo e quanto tempo faz que você continua cometendo os mesmos pecados? Ele já se tornou de estimação. Tem até nome que você deu, inclusive é nome fofo. Porque às vezes sua amante tem até nome, tem apelido. Aí no celular tem apelido. Deus está falando com alguém. Está na hora, meu irmão, minha irmã, de você abandonar isso. É noite de você entender que o Pai te chama porque você é filho. Essa luta que você está passando, essa guerra que você está vivendo,
Talvez não seja o diabo que está promovendo. Eu vou falar de novo. Essa guerra que você está vivendo, talvez não seja o diabo que está promovendo. Eu estou em Deus falando isso para alguém aqui. Pastor, a luta está grande, Satanás se levantou, está furioso, está nada. Que o diabo é diabo de Deus. Talvez essa guerra, quem fomentou, esse inimigo quem levantou foi o próprio Deus para te corrigir, para colocar o teu coração no lugar, para mudar as suas rotas. E o desejo dele no final é que você entenda esse processo, que você saia desse processo aprovado por Deus. Reconheça que isso se deu pelo fato de você ter desobedecido a Deus, não ter ouvido a voz de Deus. É interessante que o texto que nós lemos, eu estou indo para o final, eu disse que seria preciso, sucinto. A Bíblia diz, está no texto, verso de número 6, ainda do capítulo 6, o povo está sofrendo, quantos anos? 7 anos. Deus permite, Deus o que, irmãos? Permite que o povo sofra. Vou repetir, Deus vai permitir o povo sofrer, em detrimento da sua desobediência. Deus é mau? Não, Deus é bom. Por quê? Porque Deus não gostaria que esse povo permanecesse até o último dia da vida em desobediência. Por quê? Porque seria um rompimento eterno. E porque Ele muito te ama, Ele precisou usar o adversário para afligir a tua alma, para você voltar para Ele enquanto é tempo. Tem alguém dizendo, meu Deus, eu estou chorando, meu Deus, eu estou sofrendo, eu estou comendo pão que o diabo amassou. Não, o diabo até está amassando, mas quem mandou ele amassar foi Deus. Sabe para quê? Para trazer você de volta, para colocar o teu coração no lugar, para você viver em obediência à palavra, os estatutos, as leis de Deus. Eita, eu sinto a presença dele aqui. O povo está sofrendo, o povo está plantando e não está colhendo. Você imagina você plantar, porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Colher. Mas esse verso para esse povo não funciona. Eu vou falar de novo que isso tem revelação. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Só que o povo de Israel plantava e não colhia. Me pergunta por quê? Porque eles estavam em desobediência com Deus. Até o plantio, até a colheita que era legítima, Deus arrancou deles para alterar o coração deles e a rota por onde eles estavam andando. Isso por amor, por bondade, por graça, por misericórdia. Aí esse povo se cansa, porque cansa, planta não colhe, planta não colhe, planta não colhe, planta não colhe, planta não colhe. Abre uma empresa, dá errado, vai para o emprego, dá errado, abre uma porta, dá errado, arruma uma amizade, dá errado, vai para a igreja, dá errado, liga a moto, dá errado, liga o carro, dá errado, liga o ar-condicionado, queima, liga, você fala, o diabo está comigo, está no couro. Você fala, meu Deus do céu. Já pedi para vir orar, já ungi, já benzi, fiz tudo. E tá dando ruim. Aí você fala assim, ó, tô jogando a toalha, cansei. Tô fraco. Não tenho mais força. A força que eu tinha outrora para guerrear essa guerra contra os midianitas que se levantaram contra mim, perdi. Percebi que lutar contra esse inimigo é inviável, é impossível. Parece que Deus não está mais no negócio. Não, Deus está no negócio. Inclusive foi Ele que está permitindo que você viva tudo isso. Só que se você não entender que isso nasceu e existiu para movimentar o teu coração, para lapidar o teu caráter, para fazer de você um homem, uma mulher de fato e de verdade de Deus, porque há muita gente que se diz de Deus, e Deus não ama quem o conhece, mas ama quem o obedece. Eu vou falar de novo para alguém. Deus não ama quem o conhece, porque o diabo não só conhece, ele teme e treme. E Tiago disse isso, o diabo,
E Tiago disse isso: vocês temem a Deus? Fazem bem, porque até os demônios temem e se estremecem na presença dele. Só que tem uma coisa que o diabo não consegue fazer, diz Calvino: a fé do diabo é uma fé que só faz tremer, não faz obedecer. E Deus está dizendo: eu não quero que você trema na minha presença, eu quero que você me obedeça. Você está pegando o que Deus está falando aqui? Deus não ama quem o conhece, Deus ama quem o obedece. E Deus está falando com alguém aqui: o teu coração obstinado, você flerta com o pecado, você brinca com o pecado, você escarnece da minha lei, você humilha o meu espírito, você entristece meu coração. É noite de mudança, é noite de transformação. Eu quero expulsar os midianitas, mas eu preciso ter o teu coração. Ei, tarabacominace diricantorobinácia. Ei, Jesus, eu sinto tua presença aqui, como ar que eu respiro, como pão que me alimenta. Ai, arebecolocide canta, aleluia. Oh, Espírito de Deus, sinta a presença de Deus. Seja renovado pela presença, seja tocado pela presença, seja constrangido pela presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O povo está sofrendo, o povo está cansado, o povo está exausto, e o motivo desse cansaço, o motivo dessa dor, o motivo dessa tristeza, olha para mim, é a desobediência a Deus. Vou falar de novo. Motivo da dor, motivo do cansaço, motivo da prova, era a desobediência a Deus. Aí Deus deixa 7 anos. Meu Deus, prova. Vamos plantar. Adianta não, não vai colher. Tem chuva, o que adianta ter chuva, ter semente, se na hora que o trigo está crescendo, os midianitas vêm igual a areia do mar e leva tudo. Tem uva, adianta. Estou cansado. Aí no verso de número 6, olha essa expressão, estou encerrando aqui. Assim, Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel, oh glória a Deus, oh glória a Deus, chamaram ao Senhor. Verso de número 7, clamando eles ao Senhor, por causa do quê? Por causa dos midianitas. Deus vai colocar um problema, que esse problema vai se tornar para o povo de Deus uma solução. Quando eles estavam enfraquecidos, quando eles já não tinham mais força, agora eles percebem que a única maneira, o único meio deles conseguirem se livrar dessa dor, dessa luta, dessa guerra e vencer esses inimigos, era se prostrando diante de Deus. Aleluia. Deus está te cansando esses dias. Eu estou falando com alguém aqui. Deus está te moendo esses dias. Deus está extraindo de você lágrimas, porque Deus quer formar em você um caráter de cristão genuíno e verdadeiro. Pastor, nada dá certo, eu estou passando no vale. É Ele que te colocou, não foi o diabo. Eu estou em Deus falando isso para alguém. Tem recado, tem endereço, tem nome essa palavra. Quando o povo estava enfraquecido com o inimigo que Deus havia enviado, eu repito, quando o povo estava enfraquecido, cansado, exaurido, fadado com o inimigo que Deus havia enviado, eles vão agora olhar para o céu, porque quando a gente não tem mais recurso na terra, aí a gente se volta para o céu. Oh glória a Deus. Sabe por que acabou teu recurso? Porque o céu está gritando: olha para cá, fala conosco. Ageu 2:8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. A hora que o povo clamou a Deus, veja queridos, a Bíblia diz que Deus manda um profeta, não tem nome, mas o que importa na vida de um homem de Deus, não é o nome que fica conhecido, é a vocação que ele cumpre em fidelidade na presença de Deus.
porque nós somos vasos de barro, e a excelência, a grandeza, a preciosidade está naquilo que de Deus carregamos. A Bíblia diz que chega o profeta diante daquele povo, e o profeta, a definição de profeta é porta-voz de Deus, arauto de Deus, aquele que comunica as verdades de Deus, aquele que compartilha os sentimentos e os pensamentos de Deus. Isso é um profeta de Deus. E a Bíblia diz que o profeta chega diante deles, porque eles clamaram, agora Deus precisava responder, e Deus responde: todo que clama, todo que busca, todo que se curva, todo que se entrega, todo que se rende. Sabe qual que é o seu problema? Você não se rende. Você sempre tem uma cartinha na manga, você sempre tem uma resistência no teu coração. Deixei tudo, mentira, tem coisa aí ainda dentro. Pastor, ó, falei tudo, tem coisa ainda. Pastor, ó, eu fiz tudo, não, tem coisa ainda. Deus está falando com alguém: eu quero tudo, comigo é tudo ou é nada. Eu não quero 90%, 80%, eu quero você inteiro, inteira. Eu não coloquei meu filho no madeiro para você brincar com a minha face, na minha presença. Eu coloco os midianitas 20 anos, mas que você vai ser meu, você vai ser, que você vai ser minha, você vai ser. Porque você é meu filho, é minha filha. A Bíblia diz que Ele não nos comprou com coisas incorruptíveis, como prata ou ouro. Ele nos comprou com seu precioso sangue. E você é dele, ou no céu ou no inferno, mas que você é, aleluia. Se não quiser ser dele no céu, não tem problema não, você vai ser dele no inferno, mas que você vai ser dele, você vai ser, porque todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eita Jesus, está forte esse mistério hoje. Clamando eles ao Senhor por causa dos medianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta, ou seja, uma resposta, que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E aqui, queridos, uma descrição. O profeta vai agora anunciar os motivos pelos quais eles estavam vivendo como estavam vivendo. O profeta é a ferramenta de Deus para trazer luz ao coração e à mente daqueles homens que estavam em sofrimento, em detrimento da desobediência na qual vivia. E assim como esse profeta foi por Deus sacado para lembrar esse povo da desobediência, o verso de número 10, que foi o verso final que nós lemos, diz: eu vos disse, eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. O profeta chega diante deles, e depois de Deus ouvir o clamor, a súplica, os pedidos, ele diz: vem aqui, junto povo, eu tenho uma palavra da parte de Deus. E talvez o povo se alegrando: uau, lá vem profecia bênção, lá vem palavra de restauração. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus. Nos textos posteriores a isso, você vai ver que Deus vai usar um homem chamado Gideão. Nós podemos trabalhar esses textos em um outro momento, mas esse profeta chega diante daquele povo, e antes de Deus restaurar, antes de Deus intervir, antes de Deus fazer, antes de Deus operar, escuta isso que é chave espiritual para o teu coração. Tem gente que quer que Deus intervenha e restaure, sem antes avisar você, que Ele sabe tudo que você fez e o motivo pelo qual você está como está. Porque é constrangedor quando Deus nos encontra e diz: sabe por que você está vivendo assim? É por causa disso, disso, disso e disso. Você fala: mas foi 2 anos atrás. Mas foi. Tem um de 6 meses atrás. Mas foi. Mais alguma coisa? Aí você fala: tem um esquema aí que faz 3 semanas que eu... Deus vai usar esse homem
vai colocar um porta-voz diante daquele povo, vai dizer para eles: eu quero que vocês saibam que o compromisso que eu tenho com vocês é mais elevado do que o compromisso que vocês têm comigo. Porque eu não tenho um compromisso com vocês de hoje. O meu compromisso com vocês é desde quando eu os criei. E aí Deus vai lembrar de algumas centenas de anos, dizendo a eles: foi eu que vos tirei da terra do Egito. Eu fiz vocês subirem do Egito. E isso fala de ascensão. Subir fala de ascensão, porque a igreja vai subir. O céu está no alto. Jesus está no alto céus. Os céus remete às coisas de Deus. Os céus, o alto, fala das coisas celestes, as coisas plenas do Espírito. Ele vai dizer: eu tirei vocês da escravidão, eu tirei vocês de baixo, eu trouxe vocês para cima. Vocês eram cauda, eu lhes fiz cabeça, como diz o livro de Deuteronômio, se não salvo engano. Só que vocês se esqueceram de mim, mesmo eu pedindo para que vocês guardassem as minhas leis. E eu quero que vocês saibam que tudo que vocês viveram, passaram e sofreram foi por causa da desobediência de vocês. E talvez Paulo, entendendo essas verdades, ele vai dizer no Novo Testamento: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vos experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso Deus, em todo o tempo, Ele é bom, maravilhoso, perfeito, e Ele está disposto a mudar o seu cativeiro, a remover os inimigos que talvez Ele mesmo, por amor, permitiu que se andasse no teu caminho, para que você, no momento da sua fragilidade, pudesse levantar as mãos aos céus e dizer: Senhor, eu me rendo. O filho pródigo, quando estava em um lugar, era um chiqueiro, era uma empresa de porcos, e talvez Jesus conta essa parábola para escandalizar geral, porque há símbolos nessa parábola que seriam um escândalo para a cultura judaica. Por exemplo, o filho desrespeitar ao pai com um desrespeito tão escandaloso como aquele, a ponto de dizer: pai, já que você não morre, me dá meu dinheiro que eu estou indo embora. E porcos eram animais proibidos pela lei nutricional de Deus. A carne de porco era proibida no Velho Testamento, na lei, que é sombra da graça. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. A lei não foi abolida, mas foi cumprida por Deus. E Ele estabeleceu um novo sentido para a obediência a partir da graça. Então, na lei não podia se comer carne de porcos, era proibido pelos judeus. Muito menos tê-lo, tocá-lo, comercializá-lo. E o filho do pai não foi cultivar grãos, ele não foi alimentar bovinos, ele foi cuidar de porcos, se referindo ao nível baixo que o filho estava, longe de Deus e na desobediência contra Deus, ou contra o pai. Só que quando ele se enfraquece, e está vulnerável, e talvez vivendo em grande tristeza e assolação, a Bíblia diz, e eu já disse, ele cai em si, e ele lembra de papai, e ele diz: vou voltar para a casa do meu pai, eu vou chegar lá e vou dizer a ele: papai, pequei contra o Senhor
e contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus servos. Mal ele sabia que o pai permitiu e deixou que ele fosse embora, para que quando ele voltasse, ele pudesse saber que o pai sempre esteve lá, o amando, e esperando, o aguardando, para transformar a vergonha, oh glória a Deus, em dupla honra. Quando o filho chega, o pai diz: prepara o novilho cevado. E o novilho cevado era o novilho que era imolado uma vez ao ano para a grande festa da família. E aquilo tipifica, representa Jesus. É o novilho da nossa grande festa. É o cordeiro é o cordeiro pascal, que uma vez ao ano era imolado para a grande festa. Que o Senhor Jesus, na pessoa do teu Santo Espírito que está aqui, constranja você hoje. Que essas lágrimas reguem o seu coração. Que essa obstinação, essa dureza de coração, o pecado que habitando na sua vida lhe escravizou e tem lhe escravizado até o dia de hoje, seja abandonado por você. Que hoje você tome uma decisão e seja radical consigo. Eu vou voltar para a casa do papai. Pode subir o louvor. Eu não sou digno de ser chamado filho. Só quando você chegar, ele vai dizer: bem-vindo, filhos de meu pai. Possuam o reino preparado para vós. Porque os filhos obedientes têm acesso à casa do pai. Têm livre acesso ao coração do pai. Que essa noite você deseje ardentemente viver para Cristo, glorificar a Cristo, amar a Cristo de todo o seu coração, rompendo com os inimigos de Cristo que estão habitando o teu coração, os ídolos do teu coração, que pode ser o dinheiro, pode ser pessoas, pode ser o amor da tua vida, pode ser os bens, as coisas, os materiais que você tem. Porque muitas vezes Deus nos pede coisas, Deus nos chama para abençoar pessoas e a tua obra, e nós retemos como se nós ajuntássemos na terra tesouro, que não seriam consumidos pelo governo, pela tirania do maligno, que opera no sistema global, e logo implantará, levantará o palco para o anticristo, para o falso profeta, para que eles estabeleçam o reino único, a moeda única, e persigam os judeus, segundo a escatologia, e segundo a linha escatológica que cremos. Que você entregue o teu coração hoje, que você deseje ardentemente viver para a glória de Deus. A minha oração é que assim como esse homem de Deus, esse profeta, esse porta-voz de Deus foi até aquele povo, cansado, porque estavam sofrendo há muitos anos, lembrá-los do amor e do cuidado de Deus, e dizer a eles: vocês estão assim porque vocês estavam em desobediência com a minha palavra. Que o Senhor restaure a sua vida, os seus dias, a sua história. Que o Senhor tenha seu tudo, nada mais do que tudo, nada menos que tudo. Que Ele seja Senhor em primazia, em todos os níveis da sua vida. Que o seu tempo seja para Ele, os seus recursos, dons e talentos seja dEle. A sua casa, o seu carro, os teus filhos, o teu bem, tudo que tem, tudo que possui, seja do Senhor. Senhor, eu quero adorar o teu nome, eu quero glorificá-lo, eu quero orar por aqueles que estão nos assistindo agora. Senhor, visita cada um dos nossos irmãos que estão agora
ouvindo essa palavra, ouviram essa mensagem. Talvez homens e mulheres que estão com pecados ocultos, vivendo em litígio contra o Senhor, vivendo deliberadamente em pecado. Senhor, que o Senhor toque na vida deles agora. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz em João 16 que o Senhor viria, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, toca agora, toda obra do inferno caia por terra. Todo demônio que está agora alojado nessa casa, caia por terra. Satanás, eu te repreendo. Demônios do inferno, sejam repreendidos agora. Parte em retirada agora. Saia dessa mente, saia desse coração, saia dessa família, em o nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus. Sai dessa casa, dessa mente, dessa família, liberta essa pessoa, solta a vida dessa pessoa. Você pode adorar a Deus, você pode dizer: Deus, eu sou teu, Deus, eu sou tua, tudo pertence a ti, a minha vida pertence a ti. Nova manhã preparado pra mim. Aleluia. Oh, Jesus. Adora Jesus. Preparado pra mim. Ora mandou colocite prominawa. Senhor, a ti eu vou clamar. Aleluia. Pois tudo vem de ti. Tudo está. E tudo está em ti. Aleluia. Oh. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. Tu és a direção. O sol a me guiar. O sol a me guiar. Aleluia. Tudo pode passar. Diga isso a Ele. Seu amor jamais me deixará. Aleluia, Jesus. Sei que há de existir nova manhã preparado pra mim. Aleluia. Oh, 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 oh. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, oh. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, como eu sinto a tua presença. Obrigado, Paizinho. Como eu sinto a tua presença nesse lugar. Ora maracola morocicro plano cominaia. Aleluia, aleluia. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti o domínio. Oh! Eita, presença dele demais. O teu refúgio, Jesus. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eu sou teu, eu sou todinha sua. Diz isso a Jesus, meu irmão, minha irmã. Oh! Aleluia. Oh! Eita, Jesus maravilhoso. Eis-me amamos, aqui, Espírito Santo. Ah, mais precioso do que a água. Eita, mais valoroso do que o pão, do que o ar, do que a vida. É a tua presença. Você pode dizer isso a Ele: Senhor, mais precioso do que a vida é a tua presença, é a tua glória, é a tua visitação, meu irmão. Imagina o céu, imagina a eternidade, que nós estaremos na presença dele, o adorando de eternidade a eternidade. Oh! os seus pés. Eita! És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a
onde encontro meu refúgio, Jesus. Aleluia. Eis-me aqui. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Eis-me aqui. Como eu sinto a tua presença, papai. Como eu te amo, como eu te amo. Não há nada mais precioso que a Eis-me tua aqui. presença. Não há ouro, não há prata, não há fama. Oh, Senhor, não há nada, nada, nada mais preciosa do que a tua presença. Eita, Jesus, você pode orar em língua, você pode adorar Ele aí onde você está. Rasga os céus, vai na presença dEle. Oh, eu me lanço aos és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu. Vou estragar a música aqui. Refúgio, Jesus. Aleluia, aleluia. Meus amores, um beijo. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Ariane, mamãe, Eliana Reis, Lenice Brito, um beijo, minha linda. Deixa um beijo para a filhona, a Ana, o Nivaldo, a Cris, nossa evangelista, Andréia, Giovaninha, um beijo, linda, Lucília, a Laís, o amor tá aqui, viu? Paulinha Santos, Gé, Lourdes, Orlando, bom tê-la aqui, viu, irmão? Janaína Santos, a Jana, não sei se é a mesma. Deus abençoe, Jana. Eu tenho uma amiga Jana, que é hair também aí. A Régia Andrade. Muito bom tê-los aqui, irmãos. Emira, um beijo. Nossas irmãs, cheias de Deus. Nós temos uma igreja que é um povo de Deus que ama ao Senhor. Irmãos, você que está conosco nessa live, que não se manifestou, um beijo no teu coração também. Bruninha, Sandro, sejam muito bem-vindos. Cris, um beijo. Estou vendo os corações aí. A Cris do Porto, né? Não sei onde ela está morando agora. Andressa Rodrigues. Irmão, se você gostou, se Deus falou no teu coração, compartilha. O painel está desesperado ali já. Falei, eu vou atrasar. Eu pregava agora em Guararapes. Eu saí correndo. Eu estive num culto. Agora começou às 18 horas. Nós somos até às 19, não. Às 17. Começamos o culto às 10 para as 18h50, fomos até às 19h45, né? Eu queria passar um pouquinho, não deu. Porque lá né, o meu bispo lá, ele é rígido no horário, ele sobe. E eu vim correndo, aí mandei mensagem pro William, falei, não sei se vai dar tempo, mas deu, graças a Deus. Vim correndo. Kelinha Costa, um beijo. Cristina Souza. Gente, um beijo no coração de vocês. Deixa eu dar um recadinho rapidão. Domingo, 9h30 da manhã, nosso culto presencial, 18 horas, nosso culto presencial. Lembrando, nesse primeiro momento nós não teremos a salinha das crianças, nos perdoem os pais, tá? Nós iremos ter aglomeração se isso acontecer, não temos contingente para isso também. Há muitos irmãos que estão assim, receosos em estar presente. Você que é de risco, não se sente à vontade, seguro, fique em paz, tá bom? Você que quiser vir, né, nós vamos respeitar os distanciamentos, vai sentar na tua cadeirinha, ouvir o culto e dar linha. Não teremos apelo nesses primeiros momentos, eu vou me conter, fique em paz, tá bom? Eu sou fio desencapado, mas a pastora já passou fita isolante em mim, então fica tranquilo. Tá todo mundo rindo aqui, né, os bastidores aí, e nós iremos nos encontrar então no domingo, nesses dois horários. Quem sabe Deus, num futuro nós tenhamos um terceiro culto, né? Vamos pensar, vamos orar nesse sentido também, e nós estamos felizes, como é bom saber que nós iremos retornar. Teremos ceia no domingo, nos dois horários, tá bom? E aí nós vamos observando a questão de quantidade de pessoas, né? Nós não teremos aquele número de pessoas, obviamente, então eu quero que você também, assim, chegue um pouquinho antes, para que você não tenha nenhuma surpresa, né, de chegar e não ter algum lugar. Eu espero que isso não aconteça, porque há uma quantidade muito significativa de pessoas que
estão assim inseguras quanto ao culto presencial, e muita gente quer que volte. Eu também estou morrendo de saudade, querendo, doido para a gente se encontrar juntos, né? Porque a glória de Deus, ela se dá quando a igreja se reúne. Isso aqui não é igreja, é o prédio, são paredes, né? E quando a gente sai daqui não tem cura, não tem milagre, não tem profecia, mas quando a gente está junto, Deus opera, o Espírito Santo age, tá bom, meus amores? Você que é membro dessa igreja, continue ofertando, continue dizimando, continue cooperando. Deus falou hoje tão forte, né? Foi manto na terra, foi palavra de Deus, para que a gente consiga em breve, logo, fazer a compra do nosso terreno, né? Para a gente construir a nossa catedral da fé, amém? Um beijo no teu coração, que Deus abençoe e te guarde, que Deus levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todos sempre. Se você pode, diz amém. Beijo, até domingo.